Olá, eu sou o Jimmy Calazans, bem-vindo ao canal Teatrando-se. O nosso assunto de hoje é teatro elisabetano ou teatro isabelino. Afinal de contas, o que é o teatro elisabetano? Qual é a sua característica? Bom, vamos lá. O teatro elisabetano ele marca a entrada da Inglaterra na Idade Moderna, alavancada aí pelas descobertas científicas de Nicolau Copérnico e tal. Esse teatro ele é marcado e chamado elisabetano porque ele é realizado no período da dinastia da rainha Elizabeth I e vai até ali o reinado de Jaime I, tá? Não tem como dissociar o teatro elisabetano do bardo inglês, o pai do teatro William Shakespeare, né? Aliás, dizem as más línguas que algumas peças como Macbeth, Otelo foram feitas em homenagem ao rei Jaime I. Né? Shakespeare tinha essa ligação assim. Então, o teatro nessa época ele era um teatro extremamente popular, era um teatro que ele era acessível às pessoas. É importante a gente perceber que nesse período começaram a aparecer as primeiras companhias de teatro, né? E junto com as companhias de teatro, os teatros começaram a aparecer. Então existiam os teatros, eles tinham acesso a todo mundo. Então era do operário à nobreza, à realeza, todo mundo tinha acesso a esses teatros. Assim, existia uma diferença de preço aí, de valor para eles, né? E a localidade mesmo de enxergar. Então os teatros eles eram mais ovais ou hexagonais e era uma característica muito forte desse teatro elisabetano, que ele era um teatro popular, um teatro de acesso, né? As pessoas tinham acesso a isso. Então era uma coisa que se caracteriza nesse período elisabetano. Outra coisa é que não existia um gênero definido, né? Os gêneros eles se completavam. Então você tinha comédia com tragédia, né? As coisas eram meio compiladas aí, começou a aparecer melodrama, né? Então ele tinha uma gama maior na arte do teatro, ele deixou de ser aquele teatro só comédia ou só tragédia, ele foi juntando uma costura e marca bem esse período do teatro elisabetano. E aí começam a aparecer as figuras, né? As figuras teatrais desse período, né? Eu vou falar aqui do Marlowe, que Christopher Marlowe, que é contemporâneo aí de Shakespeare e traz pra gente obras maravilhosas, tá? O Dr. Fausto é um show, assim, vale a pena dar uma pesquisada nisso e não tem como falar do William Shakespeare que traz aí na sua escrita, né? Ele foi tudo, né? Ele foi ator, diretor, escritor, dramaturgo, enfim. É um homem de teatro mesmo. Então, todas essas peças que tinham esse cunho da vida do homem, ou então historicamente, né? Tem Júlio César, Tito Andrônico, aí vem Romeu e Julieta, Hamlet, enfim. Enfim, toda a gama de arte do nosso bardo inglês, ele começa nesse período aí do teatro elisabetano, é marcado por isso, assim, tá bom? Vale muito a pena. Se você aí não leu nada de Shakespeare, tem que ler. E não leia uma vez só, não. Leia mais vezes uma mesma obra. Cada vez que você lê uma obra dele, você vai achar outras entrelinhas, que é o mais legal, assim, das coisas que tem, né? Os assuntos, né, eram muito particulares, né? Ele trabalhava esse conflito do homem, né, com ele, o homem com o mundo, né, o homem com a sociedade, né? Historicamente também, né, os conflitos do homem histórico, né? Macbeth, Lady Macbeth, grandes personagens, né? Os personagens começavam a aparecer aí. Shakespeare é o autor mais lido até hoje, né? Ele acho que não tem uma figura de teatro que não tenha aí lido alguma coisa ou tentado disseminar as histórias de William Shakespeare, tá bom? O teatro elisabetano praticamente é isso, né? Tem mais uma, tem Ben Jonson também, mas basicamente essas duas figuras elas são mais fortes aí dentro desse período, tá bom? E é isso. Inscreva-se no canal. A gente vem pro próximo vídeo falar um pouquinho de Molière, tá bom? Salve, um beijo e um queijo. Tchau.